7h33, Abner Luiz já por aqui, a gente já começa com vitória. Exatamente. Ontem, no Mangueirão, o Clube do Remo recebeu o América Mineiro. Era um jogo para não ter torcida, porque o Remo estava punido em 2 jogos. Só que na sexta-feira, a diretoria jurídica do Clube do Remo conseguiu, junto ao STJD, que os 2 jogos que o Remo tinha que cumprir de punição fosse revertido em multa. E aí o Remo correu para informar isso para o seu torcedor, que rapidamente foi buscar os ingressos e fez uma linda festa ontem no Mangueirão. Partida de estreia, retorno do Remo à Série B no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, estreia dentro de casa, contra um América Mineiro cotado para subir à Série A do Campeonato Brasileiro. E deu leão, 2-0, numa tarde fantástica para a torcida Fenômeno Azul. Bora acompanhar. Depois de dias pensando que só iria ver o time pela televisão, a torcida azulina chegou ao domingo sorridente. Mais de 23 mil torcedores estiveram presentes na estreia em casa pela Série B. E após conseguir a conversão da punição de jogar sem público no estádio em multa, os ingressos começaram a ser vendidos apenas na sexta-feira. Mas para os azulinos não tem problema, mesmo que o chamado tenha sido feito de última hora. Independente de qualquer coisa, a gente sempre briga, né? Que a gente não tem bastidores, né? Dessa vez funcionou. Graças a Deus deu tempo, a gente tá aqui presente hoje. O duelo foi contra o América Mineiro, pela segunda rodada do Brasileiro. E logo o Leão tomou a iniciativa. Alan Rodrigues mandou a bola na área. Felipe Viseu chegou atrasado. No lance seguinte, Marcelinho fez uma grande jogada. Pedro Rocha cabeceou no tempo certo. 1-0 Remo. Experiente na Série B, o Coelho mostrou que também sabia ser perigoso. William Bigode parou em Marcelo Rangel. E o jogo aconteceu em pleno Domingo de Ramos, data que marca o começo da celebração da Páscoa. E os azulinos tinham ao seu lado alguém que pediu pela intervenção divina. O coração azulino sempre faz uma prece, sobretudo hoje, né? Um domingo especial para a igreja, é o Domingo de Ramos. Então a gente reza um pouquinho para que tudo dê certo, inclusive para o Clube do Remo. E as preces se transformaram em um belo gol. Pedro Rocha começou a jogada. Viseu achou Luan, que passou para Janderson dar a bola para Pedro Rocha aumentar a vantagem. 2-0. Tem que ser cirúrgico, cara. Se tiver uma chance, a gente tem que matar no jogo. Hoje eu fui feliz nas 2 oportunidades que eu tive no jogo. Então, muito feliz de poder estar ajudando. No contra-ataque, o Remo era veloz. Viseu estava livre, mas Janderson correu tanto que esqueceu de levantar a cabeça. Mesmo à frente no placar, os azulinos ainda passaram apuros. Mas nas cabeçadas de Bigode e depois na jogada de Fabinho, Marcelo Rangel apareceu novamente. O Remo ainda queria o terceiro e quase fez com Adailton. E foi a última oportunidade da partida. Final de jogo, Remo 2, América Mineiro 0. E na volta a casa pela Série B, o Remo faz o seu dever e conquista a primeira vitória. E é claro que o jogo acontece no campo, mas hoje ter a torcida presente fez toda a diferença. É nós fazermos da nossa casa a nossa fortaleza. Hoje eles nos incentivaram do início ao fim e nós demonstramos isso hoje, nos entregamos dentro de campo, nos doamos até o último lance e graças a Deus hoje, com o apoio deles, conseguimos a vitória e com os pés no chão, com certeza nós vamos alcançar os nossos objetivos dentro da temporada. Volantão aí, Carlos, o volantão do Remo tem se apresentado muito bem, uma grata surpresa esse reforço aí. Olha, na próxima rodada da Série B, o Remo enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, às 20h, no interior de São Paulo. Esse jogo vai acontecer na próxima quinta-feira, ou seja, hoje dá uma descansada,
terça dá uma trabalhada, já vai embora para São Paulo, para quinta-feira já voltar a jogar. O próximo jogo em Belém será na segunda-feira contra o Coritiba. Esse jogo vai ser na segunda às 21h30, horário meio ingrato, né? Sim, tarde. Numa segunda-feira, mas pelo menos dá tempo do povo sair do trabalho, dar uma jantadinha, pegar a molecada e correr para o Mangueirão. O Remo fez um bom jogo, o Remo foi uma equipe que deixou que o adversário ficasse com a bola e na transição, né, na velocidade, conseguiu chegar aos 2 gols, numa marcação muito ferrenha, né, um cinturão feito ali pelo Clube do Remo na partida de ontem. O time adversário, logicamente, teve as suas oportunidades, o Remo não vai deixar de ser atacado nos jogos, só que tem um tal de Rangel no gol do Remo, que o cara pega até o Wi-Fi quando passa na frente dele. Tem feito belas partidas, é uma segurança no gol do Clube do Remo. Uma vitória exponencial contra uma grande equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, fez o dever de casa muito bem. Quem foi fora de casa foi o Paysandu, que foi a Goiânia encarar o Vila Nova pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão até tentou um empate contra o Tigre, mas o dia não era do Papão, que acabou sofrendo a segunda derrota na competição. Vila Nova e Paysandu se enfrentaram pela primeira vez em 2025. Os clubes se conhecem bem. Só no ano passado, eles duelaram 4 vezes nas disputas da Copa Verde e da Série B. Nesse período teve goleadas, vitórias, derrotas, empate. Tudo isso refletiu nesse reencontro no Serra Dourada, pela segunda rodada da Segundona do Brasileiro. Em campo, o Vila Nova começou querendo o jogo, tanto que logo aos 11 minutos, Gabriel Poveda aproveitou a bobeira de Luan Freitas, ficou cara a cara com Matheus Nogueira e não perdoou. Fez 1-0 para o Vila Nova. Depois do gol, o Papão até ficou mais ofensivo. Tentou nos chutes de longe, com Giovani e com Heverson. Mas nada. A melhor chance bicolor no primeiro tempo foi essa aí, ó. Depois de uma bola levantada na área, Benítez, de voleio, mandou na trave. Já na segunda etapa, o que restou para o Papão foi ir para cima. Nesse lance, Marlon achou Edilson, que soltou uma bomba no travessão. Mas o Vila respondeu com Gabriel Silva, que também soltou o pé. Mas Matheus Nogueira estava esperto. Já perto do fim do jogo, Benítez perdeu 2 chances de empatar. Na primeira, ele ficou de frente para o goleiro e fez isso aí. Na segunda, novamente chutou em cima do goleiro. Não teve jeito. Final, Vila Nova 1, Paysandu 0. O Papão amargou a segunda derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Um começo complicado para os bicolores, que seguem sem conseguir pontuar e também entre os últimos colocados na tabela da competição. É um adversário que se defende muito bem, tem uma bola parada muito forte, encaixou o jogo deles. No segundo tempo, acho que a nossa equipe se posicionou melhor. Com as trocas, a gente teve um comportamento posicional melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu, pelo menos empatar a partida. Tivemos 2 bolas na trave, teve aquela infiltração ali do Benítez, que ele poderia ter tomado uma decisão melhor. No lance ali que a bola sobrou para o Benítez também, livre ali, quase que a gente poderia ter empatado o jogo ali. Mas enfim, a quantidade de mudanças gerou um pouco de dificuldade até que a gente pudesse ir se organizando dentro da partida. Mas é uma responsabilidade minha do processo que a gente vem vivendo, um jogo em cima do outro. Nós jogamos, saímos muito tarde do estádio, no outro dia nós viajamos, só tivemos ontem. Enquanto a gente recuperava um grupo, trabalhava um pouco com os demais e já entramos dentro de campo. A dinâmica é essa, é muito jogo, a gente precisa dar uma oxigenada. A ideia era que a oxigenação desse um pouco mais de intensidade na partida, Mas enfim, é a dificuldade que nós temos nessa sequência árdua aí de jogos. E o Paysandu já sabia disso, que teria a Copa Verde pelo meio, teria a decisão da Copa Verde, a estreia, 2 jogos já na Série B do Campeonato Brasileiro, as finais que vem aí do Parazão, a Copa do Brasil também, que o Paysandu já sabe que vai enfrentar o Bahia, precisa ter elenco para poder encarar tudo isso. E para esse jogo lá, que teve a derrota, não contou com o Rossi, também não contou com o Nicolas fica no Paysandu, fechou a janela, ficou muito em cima da hora para conseguir, no último dia ali, entrar num acerto com o América Mineiro, então o Nicolas vai ficar. Agora, se o Nicolas fosse embora, já que o Paysandu não está podendo contratar agora em virtude da janela fechada,
só teria o Benítez, né, para o comando de ataque. Eu não entendi muito bem essa possibilidade da saída, esse aceite do Paysandu, né? Até aqui a informação que se tem é que o Nicolas, que não chegou num acordo com o América ou deve ter preferido continuar aqui no Paysandu. Olha, na quarta-feira o Paysandu enfrenta a Chapecoense às 8 da noite no Mangueirão, a Chape, que perdeu dentro de casa na rodada. Olha, gente, no sábado, uma grande festa no Mangueirão, a final da Copa Grão-Pará. O Águia venceu a Tuna nos pênaltis e foi campeão da competição que deu vaga na Copa do Brasil de 2026. Acompanhe. No sábado, Tuna Luso e Águia de Marabá decidiram a Copa Grão-Pará no estádio Mangueirão. E os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 35 minutos, Romarinho acertou um belo chute de fora da área, sem chances para Henrique. 1-0 Águia. A Tuna empatou apenas nos acréscimos. Após uma cobrança de lateral na área, a zaga não conseguiu afastar e Édico aproveitou. 1-1. Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Nas 5 primeiras cobranças, os times marcaram 4 e perderam 1, levando a decisão para as alternadas. Nas últimas cobranças, os goleiros foram os protagonistas. Henrique da Tuna mandou no travessão. Já Axel Lopes do Águia bateu com categoria e garantiu o título para o Azulão, que também carimbou vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Axel Rose, Axel Lopes, parece que ele nasceu para pegar pênalti e nasceu para jogar no Águia também, né? Que ele faz boas temporadas e continua lá por Marabá, botando a camisa do Águia que ganhou. Olha, se o Paysandu for campeão da Copa Verde, abre-se mais uma vaga para a Copa do Brasil. Aí a Tuna pega essa vaga. Então, os Cruz Maltinos vão ter que torcer muito aí pelo Paysandu na partida de volta. O primeiro jogo foi 0-0 e o Goiás, que quase se complica em casa pela Série B na última rodada também, mas acabou ganhando no finalzinho de virada por 2-1 do Fantasma, o Operário. Eu volto daqui a pouquinho, a gente tem tabela dos próximos jogos, classificação do campeonato e um pouquinho mais de informação aí dos nossos clubes que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Flávio? Aguardo, legal. Até daqui a pouco. Hora do nosso segundo tempo do esporte, Abner Luiz de volta, falando de Leão. Vamos lá, vamos falar do Clube do Remo, que foi bem ontem na estreia da Série B em casa, né? Primeiro jogo em casa, no Mangueirão, com a presença do seu torcedor. O Leão conseguiu, logo no início do jogo, nos primeiros 15 minutos, fazer a presença da casa, né? Abriu o placar 1-0. O Remo ontem ele teve a proposta de entregar a bola para o adversário, se fechar direitinho e quando roubava essa bola, partia em transição. Isso deu super certo na primeira jogada logo, nesse cruzamento, que foi mais um passe do que um cruzamento, né? Por uma tarde ontem esplêndida do Pedro Rocha, que fez 2 gols no jogo, é o artilheiro do Remo, já é o artilheiro lá do Adailton do Remo na temporada. O Remo também seria atacado, estava jogando contra um time qualificado, mas aí tem um goleiro que tem feito a diferença no gol do Remo desde o ano passado, um dos principais responsáveis por esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Marcelo Rangel. O público, chovendo molhado, o torcedor paraense ele faz a diferença e ontem a Fenômeno Azul foi ao Mangueirão e fez essa diferença, empurrando o Remo a essa vitória. O Paysandu jogou no sábado, foi a Goiânia enfrentar o Vila Nova. Nessa partida não pôde contar com Rossi e nem com o Nicolas, que ficaram em recuperação em Belém. O Nicolas já confirmou que permanece no Paysandu, não deu tempo de fazer essa negociação no último dia de transferência. O Paysandu foi o mesmo, erro individual, como nesse gol que tomou, e os gols perdidos, né? Isso já vem acontecendo nos últimos jogos do Paysandu, tem incomodado. O Paysandu está com um número de jogos em excesso pelas competições que está disputando
E o técnico Luizinho reclamou um pouquinho disso e disse que vai ter que oxigenar o plantel, tentar rodar o time para ver uma melhor formação e voltar a fazer gol, né? É isso que define as partidas no futebol. Então o Paysandu, a bola tem batido na trave, tem chutado para fora e agora volta a jogar essa semana. E a gente mostra para você que está acompanhando, nesse nosso segundo momento aqui no esporte, a tabela, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu está em 17º na zona de rebaixamento, é apenas a segunda rodada, não pontuou, são 2 derrotas para o Atlético e essa última lá em Goiânia também. O Clube do Remo é o 6º colocado, tem 4 pontos, se não tivesse tomado aquele gol no finalzinho da estreia, estaria com 6 pontos lá na zona de classificação, quem sabe, mas aí a gente ia ter que dividir isso aí em saldo de gols e tudo mais. Então essa é a classificação, são 38 rodadas, é o ano todo para jogar e precisa ter, logicamente, uma regularidade. E agora a gente vai para os próximos jogos, para você colocar aí na sua agenda, se é que você ainda usa agenda. Você usa agenda, Fábio? Aí, ó, quarta-feira, 20 horas, o Paysandu recebe a Chapecoense em casa, que perdeu na rodada dentro de casa por 2-1. Na quinta-feira é a vez do Remo, só que fora de casa, 8 da noite, ele enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. E aí, no sábado, né, o Paysandu volta a campo, pega o Operário fora de casa e o Remo, o próximo jogo em casa é na segunda-feira, tá? Dia do feriado, inclusive, né? Sim. Segunda-feira, 21h30, o Remo recebe em Belém o Coritiba. Também é uma equipe grande que briga aí para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dona Fábia, muito obrigado. Obrigada. Um finalzinho de Bom Dia Pará para você. Obrigada. Tchau, Vou colocar gente. na minha agenda os jogos. Valeu. Tchau, tchau.